Na nossa aula de história de hoje, crianças, nós vamos aprender sobre o papel da cafeicultura para a formação da população. De que forma, que a cafeicultura ajudou na formação da população brasileira, certo? Lembra que nós vimos, sobre as atividades econômicas que foram desenvolvidas, aqui no Brasil, na época que o Brasil era colônia de Portugal, na época que o Brasil pertencia a Portugal? Nós vimos que começou com o pau-brasil, não foi? Depois vieram as plantações de cana-de-açúcar, veio a criação de gado, a pecuária, e ao longo dos anos foi surgindo também a cafeicultura. O que é a cafeicultura? Cafeicultura são as plantações, o cultivo do café, ok? Então, por que o café começou a ser um produto muito importante, muito vendido na Europa, nos Estados Unidos? Eles plantavam o café aqui no Brasil para vender para esses locais. Então, a partir do ano de 1830, o café foi muito produzido aqui nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E depois ele foi se expandindo também para outros estados, Para Minas Gerais, para o Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque ele foi aumentando, ele aumentou tanto a sua produção, que eles decidiram construir ferrovias. O que são ferrovias? São os locais onde passa o trem de ferro, com os vagões lá carregados de café, e eles levavam os cafés que eram produzidos nas lavouras, levavam até o local onde tinha um porto para embarcar esse café nos navios e eles serem levados para os países da Europa, para os Estados Unidos, certo? A principal região da plantação de café no Brasil foi no Vale do Rio Paraíba do Sul. Por isso que nessa página aqui, na página 86, nós temos esse mapinha aí, da região. Nesse mapinha mostra os locais onde o café era produzido, mostra as ferrovias que foram construídas para transportar esse café, mostra os estados onde era produzido o café, Então, crianças, para produzir esse café, para plantar, colher, era necessário muitos trabalhadores. Então, o que aconteceu? No princípio, no começo, eles usaram a mão de obra escrava. Só que a partir de 1850 foi proibido traficar os escravos, Foi proibido trazer os escravos da África aqui para o Brasil. Então, o que aconteceu? Aos poucos, esses fazendeiros, eles foram comprando os escravos que já tinham aqui dentro do país, Porque não podia mais trazer os escravos da África. Então, esses escravos que já estavam aqui na região Nordeste, que antes trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, já estavam aqui. Como foi diminuindo a produção da cana-de-açúcar, os trabalhadores ficavam sem esse trabalho, Então, eles eram vendidos para trabalhar nas lavouras de café. E ao longo desses anos, lá em 1888, foi proibida a escravidão no Brasil. Então, eles não podiam mais ter escravos, Então, o que aconteceu? Com isso, o governo, ele foi incentivando que pessoas de outros países viessem para trabalhar nas lavouras de café, Então, como não podia existir mais a escravidão, eles foram incentivando pessoas, para virem trabalhar nas lavouras, Essas pessoas trabalhavam, plantavam, colhiam o café e dava parte da sua produção para o dono da fazenda, para que o dono também tivesse lucro com a produção, Então, nós vamos ver que há várias pessoas de vários países que vieram para o Brasil para trabalhar nessas lavouras de café, Italianos, japoneses, espanhóis, portugueses, alemães, libaneses, e todas essas pessoas contribuíram para formar a população brasileira, Na forma como somos hoje.
Uma mistura de raças, né? Então, agora vamos realizar as nossas atividades. Na nossa atividade número 1, vocês irão enumerar os acontecimentos na ordem que ocorreram, né? O número 1, numere os acontecimentos na ordem correta. Então, número 1, você vai colocar no que aconteceu primeiro. Número 2, para o acontecimento que vem na sequência. Depois, número 3 e número 4, ok? Os fazendeiros compravam trabalhadores escravizados no Nordeste para trabalhar na produção de café. Isso foi a primeira coisa que aconteceu. Imigrantes europeus e asiáticos vieram ao Brasil para trabalhar nas plantações de café. Isso aí foi a primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa ou a quarta coisa que aconteceu? O café começou a ser cultivado nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A lavoura cafeeira se expandiu para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, crianças, aqui é só ler o texto novamente, né, ou assistir o vídeo novamente, que vocês irão conseguir numerar, certo? Número 2. Por que os fazendeiros passaram a comprar trabalhadores escravizados no Nordeste e incentivaram a vinda de imigrantes? Então, crianças, vocês lembram que a tia explicou para vocês, né, que eles precisavam de muitos trabalhadores para cultivar o café, né? E como o tráfico de escravos estava proibido, eles primeiro começaram a comprar os escravos que já tinham na região Nordeste, né? Depois, eles acabaram o quê? Incentivando outras pessoas de outros países que viessem trabalhar nessas lavouras, né? Porque eles não podiam comprar mais negros escravizados da África, não é mesmo? Eles não podiam mais utilizar a mão de obra escrava. Por isso que eles fizeram dessa forma, certo? Então, é só você escrever aí no número 2, ok? Qualquer dúvida, a tia está à disposição.